E aí pessoal, tudo bem com vocês? E quem fala é pastor Veridiano. Estamos de volta com mais uma reflexão aqui no nosso canal Teologia Liberada. E no vídeo de hoje nós apresentaremos a seguinte temática: as heresias no seio do cristianismo. Se como existem muitas heresias que surgem desde o primeiro século até o quarto século da era cristã, nós optamos por dividir essa reflexão em duas partes, tá bom? Então peço que você fique conosco até o final desse vídeo. Peço que você, se você chegou agora no nosso canal, que você possa se inscrever, tá certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a reflexão após a vinheta. Estamos de volta e eu gostaria de sugerir para você a bibliografia utilizada neste vídeo. Nós estamos utilizando a Enciclopédia Católica, a Enciclopédia Treccani, o Dicionário Filosófico do Nicola Bagnano e a coleção de História Católica do Flich e Martin. E também o Dicionário Teológico O Deus Cristão, dos organizadores Javier Picasa e Nereu Sinales, ambas obras da editora Paulus. Conforme nós vimos no vídeo sobre questões preliminares sobre a patrística cristã, nós podemos perceber que é um período um pouco conturbado, porque o cristianismo ainda não possui um sistema de doutrina totalmente sistematizado, e nós não temos ainda uma ortodoxia e uma ortopraxia dentro da igreja. Então, esse ambiente ele é propício para o surgimento de várias correntes de pensamento, várias correntes de interpretação e, consequentemente, várias heresias que surgem no primeiro século ainda, na era apostólica, e que perduram até o quarto século. Então, nesta reflexão, nós veremos as 5 primeiras dessas heresias. Bem, pessoal, a primeira dessas heresias, dessas correntes de pensamento que nós temos que apresentar para vocês é a corrente chamada gnosticismo. Vale a pena salientar que gnosticismo não pode ser confundido com a corrente que nós temos nos nossos dias, chamada de agnosticismo. Então são coisas diferentes. O gnosticismo ele surge de uma concepção filosófica, a questão da busca pela gnose. Gnose significa o conhecimento puro, verdadeiro, autêntico. Então, essas pessoas influenciadas por escolas místicas, escolas de pensamento, como por exemplo o neoplatonismo, então essas pessoas entendem que mediante o conhecimento, a aquisição da gnose, é possível trazer redenção, elevação à alma humana. Também podemos afirmar, por outro lado, que o gnosticismo ele é uma espécie de busca por uma fabricação ou pela produção de uma filosofia terminantemente cristã. Então seria a primeira busca de uma filosofia cristã. Mas em que consiste o gnosticismo, seus ensinamentos e por que ele foi tão perigoso para a igreja dos primeiros séculos? Bem, por um lado, o gnosticismo ele apresenta uma ideia dualista da realidade. Ou seja, ele entende que existe um Deus bom e que existe um Deus mau, e que o equilíbrio desses dois deuses surge a nossa realidade. E que não através da graça divina, não mediante o favor divino, o homem consegue se elevar, consegue se salvar, mas puramente através da sua reflexão, da sua ascese espiritual e de conhecimento. Então veja que o gnosticismo ele prega, ele coloca dentro do cristianismo uma espécie de busca de salvação, de redenção mediante os méritos próprios do homem. Também nós podemos salientar que o gnosticismo, assim como várias heresias que nós veremos nesse vídeo, são heresias ou movimentos religiosos um pouco presunçosos.
porque eles admitem, em primeiro momento, que existe uma elite intelectual, uma elite espiritual, ao mesmo tempo que admitem que somente sábios iniciados nas suas doutrinas e nos seus ensinamentos são capazes de adquirir e proclamar esses ensinos. Então, nós podemos ver que o Novo Testamento, a exemplo, a Epístola de João, algumas epístolas de Paulo, combate de imediato essa heresia, o gnosticismo. Sobre a visão do gnosticismo, nós podemos ver que o gnosticismo ele é, em primeiro momento, uma concepção mística, religiosa, esotérica, que prega uma dualidade cósmica, ao mesmo tempo que ele demonstra que existe um equilíbrio classificado a partir do sexo, né? Então nós temos uma visão masculina e uma visão feminina, e a união desses dois princípios gera a paz, a harmonia cósmica. Bem, o gnosticismo explica que o homem ele surge de uma geração autônoma de Sofia. O que isso significa? Então, Sofia, ao invés de se unir, a sabedoria, ao invés de se unir com um ser masculino divino, ela sozinha concebe e dá origem ao homem. Então, isso seria a explicação antropológica do gnosticismo. E o gnosticismo afirma que o Deus mau que existe nesse mundo é o Deus do Antigo Testamento. E mediante a ascese, mediante a prática de seus ensinos, é possível ao homem retornar até a sabedoria, até Sofia e adquirir um status superior de espiritualidade. Então vamos para a próxima corrente. Bem, a segunda heresia que surge com influências já do gnosticismo é o chamado docetismo. Docetismo é um movimento que surge pelo seu nome, de uma palavra grega chamada dokein. E dokein significa aparência, aparentemente. E o que isso significa? Significa que eles não entendiam que Jesus Cristo possuía de fato uma natureza humana, mas um corpo aparentemente humano, e que Cristo também havia morrido aparentemente. Então, o que é que significa isso? Eles não aceitavam que o homem Jesus Cristo possuía uma natureza humana de fato, mas uma natureza que parecia com a natureza humana, uma natureza aparente. Veja de onde vem o nome docetismo, Então, ele era aparentemente humano, ele era totalmente divino. E aqui, por exemplo, quando nós lemos a Epístola de João, no capítulo 4, versículos 1 e 2, João fala sobre o escândalo da cruz. Ou seja, para essas pessoas era um escândalo que uma divindade, Deus, habitasse na carne humana, que, por exemplo, no ciclo neoplatônico, que eles recebem essa influência mediante o gnosticismo, que era inconcebível que um ser divino habitasse no corpo humano, que a matéria era eminentemente má, a matéria era o túmulo, a prisão da alma, do espírito. Então perceba que nos primeiros séculos do cristianismo, já na idade apostólica, o cristianismo tenta combater essa ideia docetista. Então nós podemos ver, por exemplo, que o Islã, eles possuem um pensamento um pouco parecido com o docetismo, no sentido de que eles não aceitam que Deus, por exemplo, tenha um filho e que esse filho tenha encarnado na matéria humana e tenha morrido, porque isso seria uma vergonha muito grande, seria um escândalo, conforme o apóstolo João prega, o escândalo da cruz. Vamos para a próxima corrente de pensamento, que é o pensamento chamado de montanismo. Bem, pessoal, o montanismo surge com uma pessoa, tá certo? É um ex-sacerdote da deusa Cibele, uma religião de mistério, tá certo? E esse homem chamado Montano, ele inicia esse movimento espiritual, esse movimento esotérico, que foi considerado pela igreja primitiva como um movimento herético. E nós vamos ver por que esse movimento foi considerado herético. Bem, em primeiro momento, esse movimento, o montanismo, ele, assim como o gnosticismo e o docetismo, ele tem uma postura radical
e uma postura prepotente em relação ao conhecimento divino e em relação à revelação divina. Significa que somente eles possuíam o verdadeiro conhecimento, a verdadeira interpretação da revelação e, consequentemente, eles eram um verdadeiro movimento. É uma postura bem radical, uma postura bem orgulhosa e prepotente. Então, o primeiro ponto que o montanismo prega em sua ênfase espiritual é a ênfase que eles dão sobre a figura profética, ou seja, o profetismo. E dentro desse movimento existiam mulheres profetisas, mulheres que pregavam, existiam também homens que davam muita ênfase à questão profética, às revelações, às adivinhações, tá bom? Então isso era considerado como um elemento fundamental. Um outro elemento importante do montanismo é que eles tinham uma expectativa urgente para a parousia. A parousia é a palavra utilizada no grego do Novo Testamento para o retorno, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, portanto, eles não trabalhavam, eles não faziam nenhuma atividade humana, somente se dedicavam à ascese, às orações, à pregação, ao profetismo e desprezavam completamente qualquer trabalho humano. Então, eles eram radicais a ponto de não ter nenhuma propriedade e viverem em comunidades isoladas para esperarem o retorno de Jesus Cristo, a parousia. Bem, e um outro elemento do montanismo é a ênfase que eles davam na ascese, ou seja, na abstinência de bens materiais, de desejos humanos e principalmente na área sexual. Segundo a Enciclopédia Católica, esse movimento ele foi o primeiro movimento que consegue fazer um cisma dentro da igreja. Então essa corrente arrasta várias pessoas, tá bom? Então com essas ênfases no profetismo, na parousia e na abstenção de certas práticas, de certos alimentos, de certos desejos carnais, por assim dizer. Então esse movimento, que também pode ser considerado como um resquício, um dos primeiros movimentos carismáticos, ele foi considerado como um movimento herético e fanático pela igreja primitiva, pela igreja da patrística. Bem, pessoal, agora nós estamos de volta com mais um outro ponto, que é justamente a famosa doutrina do maniqueísmo. O maniqueísmo, ela é uma religião de fato, Então ela surge na Pérsia com o pregador Mani. Então ela surge entre o segundo e o terceiro século da nossa era. Então, em que consiste o maniqueísmo? Bem, nós podemos destacar figuras importantes que fizeram parte do maniqueísmo, como por exemplo o próprio Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Então, essa religião, ela tem uma espécie de mistura entre hinduísmo, budismo e elementos do gnosticismo, ao mesmo tempo que ela também pega elementos do cristianismo, como por exemplo as práticas do jejum, da meditação, porém com algumas diferenças. Então, primeira diferença, o maniqueísmo, eles dividem as pessoas em duas categorias. Nós temos os puros e os impuros, os perfeitos e os imperfeitos. Quem são os perfeitos? São aquelas pessoas que estão dentro do movimento, as pessoas que recebem a verdadeira sabedoria passada pelos sábios maniqueístas. E os imperfeitos são as pessoas do mundo, as pessoas que somente ouvem esses ensinamentos e não colocam-nos em prática. Eles falam que existe também uma dualidade com duas divindades que se contrapõem e que ao mesmo tempo fazem um equilíbrio da nossa realidade. Então nós temos o Deus mau das religiões, o próprio diabo, e nós temos aquele Deus que eles usam a expressão absconditus, ou seja, o Deus oculto, o Deus totalmente outro, o Deus que o ser humano não pode conhecer, que para conhecer algo o ser humano precisa se purificar e se elevar espiritualmente. Bem, como nós já citamos aqui, nós já acenamos de algum modo, Agostinho de Hipona foi um maniqueísta e também ele foi um dos maiores opositores a esse movimento. Então ele rechaça completamente esse pensamento, assim como os concílios da Igreja Católica primitiva.
Agora nós vamos ver mais uma heresia desse tempo, que é o apolinarismo. Apolinarismo é um movimento que surge a partir da figura do bispo de Laodiceia, Apolinário. Então, essa heresia surge entre o terceiro e o quarto século, e essa heresia, ela não é considerada, por assim dizer, uma heresia dualista, como as anteriores que nós vimos, né? Como, por exemplo, o gnosticismo, o montanismo, o docetismo. Essa heresia é uma heresia que recai completamente sobre a pessoa e natureza de Jesus Cristo. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando sobre Jesus Cristo, Deus e homem, tá certo? Então vocês podem achar aqui em cima do nosso canal, vou deixar um link para vocês podem acessar esse vídeo. Então, o que acontece? Apolinário, ele tenta de algum modo conciliar a questão das duas naturezas na pessoa de Jesus. Então, nesse tempo, ainda nós não tínhamos a doutrina de Cristo como 100% homem, 100% Deus, né, feita nos concílios da igreja. Então, Apolinário, que coincidentemente também foi um opositor do arianismo, ele tenta conciliar a questão da natureza divina e da natureza humana de Cristo, de Jesus Cristo. E o que é que ele faz com isso? Ele diz que Jesus Cristo possuía um corpo, porém ele não possuía a alma humana e o pensamento humano, logicamente. Então, e no lugar disso, o homem Jesus possuía o Logos, ou seja, então ele dizia que Jesus Cristo não era um homem completo, ele era um corpo físico que o Logos divino, né, o Cristo eterno, encarna dentro e assume todas as funções vitalícias, de pensamento, espirituais e etc. Então, o apolinarismo, ele aceita que Jesus Cristo era um ser encarnado, porém não era totalmente homem, era somente em uma aparência de homem. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão aqui do nosso canal Teologia Liberada. E este vídeo é a primeira parte da reflexão sobre as heresias no seio do cristianismo. Na próxima semana nós retornamos com a segunda parte e com algumas outras heresias desse período.